Shalom, queridos. Vamos continuar nossos estudos? Lá em Daniel 11:6 diz assim: Mas ao cabo de anos eles se alinharão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, que é a filha do rei da China, que vem aos Estados Unidos, né? No fim do mundo. Mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. Os que a tiveram trazido, porque quem trouxe a China, na verdade, foi Gog, o reino do sul, depois que eles fazem aliança com o rei do norte. Então, nem o rei do sul, nem o Gog, nem o Magog, nem a China, nem os Estados Unidos, nem o seu pai, né, que é a China, e os que a fortaleciam naqueles tempos. Por quê? Porque o mundo vai acabar. Então, vamos hoje estudar sobre a China e os Estados Unidos na Bíblia, no fim do mundo? Então, agora a gente vai estudar, a gente vai fazer 2 vídeos. Primeiro a gente vai fazer dos Estados Unidos, e depois a gente vai fazer um vídeo da China, tá? Então vamos lá, para entender o que o Senhor está falando. Então tá lá em Isaías 19, que fala sobre os Estados Unidos. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e aos ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Tânia, isso daí não é os Estados Unidos. É sim. Nós já estudamos que o Kirchner é efraimita e ele é da família de Jeroboão, filho de José. E Jeroboão também foi casado. Quando Jeroboão fugiu do rei Salomão, ele fugiu para o Egito. Ele era um jovem. Está escrito isso na Bíblia. Depois a gente estuda. E aí quando ele se casou com a filha de Faraó. Então, por 2 vezes, a família Kirchner, os efraimitas, né? Porque daí Jeroboão era chefe das 10 tribos, né? Então, por 2 vezes, a família Kirchner, né, é efraimita por José, no fim do mundo, decretado por Jacó, e porque Jeroboão casou com a filha de Faraó, que era o rei das 10 tribos, tá? Então aqui a gente vai estudar todos os egípcios. Aqui a gente vai falar dos egípcios, todos eles. No 2. Por que farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios? Aí quando a gente chega lá em Daniel 11, a gente vai ver que o rei do norte, porque o Trump também é um efraimita. O rei do norte se levanta contra os países vizinhos de Israel. E aí está escrito o quê? E o Egito não escapará. No 2, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, não é isso? Isso. E cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. A gente está falando do fim do mundo, né? E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, encantadores e adivinhos e mágicos. O que acontece? A gente já estudou que os Estados Unidos, lá tem muito judeu. A tribo de Efraim já foi falado por Jacó, né? Que dá como peixe na água, né? Eles dominam o mundo, né? E lá tem muito efraimita nos Estados Unidos. O Trump o genro dele é. E nós já estudamos lá em Apocalipse 17 e também no livro de Daniel que eles são os maiores feiticeiros. Então aqui o Senhor está falando no fim do mundo, quando essas coisas estiverem acontecendo, eles estão lá na feitiçaria. No 4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Aí a gente tem o Magog, que é um pastor americano, que também é judeu, só que ele não é da tribo de Efraim, ele é da tribo de Dan.
Então, o pastor, que é um americano, que tem o maior poder satânico do mundo, que eu já falei que ele é homem da iniquidade, né? Porque ele tá do lado da mão direita de Satanás, né? Porque ele é muito forte. Ele é da tribo de Dan, tá bom? Aí o Senhor tá falando, e os entregarei os egípcios, porque nós temos 5 egípcios. A gente vai estudar os 5 hoje, tá? Nas mãos, é os 5 aqui, que daqui a pouco eu vou falar dos 5. Os 5 egípcios, mas tá falando os egípcios, né? Nas mãos de um senhor duro e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos, que é o Magog, que é um judeu da tribo de Dan, que é americano. E ele domina todo mundo. No 5, do Isaías 19. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Lá em Apocalipse 16, 12, nós já sabemos o que aconteceu. Como que começou esse furdunço todo? Diz assim: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, que são os macumbeiros, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, faltou água lá no Egito. Eu vou falar assim, o Egito original, porque é o Egito que tá, porque a gente vai estudar 5 Egito. O Egito dos Estados Unidos, o Egito original, até agora a gente só viu 2 Egitos, depois a gente vai ver os outros. E aí faltou água lá no canal de Suez, tá bom? No 6, também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. Aí secou o canal de Suez e virou problema no mundo inteiro. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão e serão arrancados e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E aí o que acontece? Secou o canal de Suez, virou um furdunço na terra. Aí Edom pegou a Ucrânia, que a Rússia pegou a Ucrânia fazendo guerra, virou um furdunço na terra e agora os ricos estão todos envergonhados. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. E aí o mundo inteiro vai ficar com tristeza. Por quê? Porque agora é fim do mundo. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. Quem é Zoan? É o seguinte, quando Ló teve que fugir de Sodoma e Gomorra, porque Deus enviou uma estrela lá, que matou a mulher dele com uma estátua de sal. Tão maravilhoso. Eles fugiram para uma terra chamada Zoan, que acolheu eles depois. Aí as filhas deles tiveram filhos, aí depois eles foram morar nessa terra, porque eles fugiram para uma caverna. Aí depois eles foram para essa terra. E aí quando o Senhor fala assim, na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o Senhor está falando o seguinte, nós não vimos lá em Daniel que a filha do rei do sul, que no caso é a China, faz aliança com o reino do norte? Então, o Zoan é a terra que acolheu Ló. Os Estados Unidos acolheu a China. Os dois fizeram aliança no fim do mundo, que Deus vem falando assim, não vai virar nada essa aliança. Vai gerar o fim do mundo, mas não vai virar nada. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. Na verdade, loucos são os Estados Unidos. Eles são loucos.
porque é os Estados Unidos que está acolhendo agora a China. E o Zuan que acolheu Ló foi é o que a gente está falando agora, no tempo de agora. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Quem é Faraó aqui? A gente estudou que existe 2 Faraó. O Faraó, que é o original, que está ao lado de Israel, e o Kirchner, genro do Trump. Como, pois, a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Por quê? Porque o Kirchner se levantou e dizendo, eu preciso ser o rei de Israel, porque eu sou filho de sábios, filho de reis. Por 2 causas. Primeiro, filho de José, tribo de Efraim. Ele é egípcio, ele é faraó. Depois veio Jeroboão, que casou com a filha de Faraó, que ficou sendo o rei das 10 tribos. Então, mais uma vez, ele é tanto de Faraó quanto das 10 tribos. E ele tá dizendo para o mundo inteiro, mas isso já faz anos já, não é hoje, isso é antigo já. Sou eu sou o rei de Israel. E todo mundo estava juntando ao redor dele para realmente fazer ele ser rei de Israel. E o Senhor dizendo assim, olhando lá do céu, parado, olhando assim, falando, esse povo é tudo louco. Tudo louco. 12. Onde estão agora os teus sábios? Anuncie-te agora. Ou informe-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. O Senhor está lá falando assim, ele nem sabe o que virá. Ele nem sabe o que vai acontecer. Eu, o Senhor, vou fazer. Tá ele lá querendo. Mas isso já faz uns anos atrás que tá esse furdunço, tá? E o Senhor falando assim, nossa, nem conhece as minhas sagradas escrituras, desobedecendo a mim. No 13, loucos se tornaram os príncipes de Zoan. Mais uma vez, o povo dos Estados Unidos, que são os macumbeiros que governam o mundo. Porque tem Gog também, só que Gog é o rei do sul, ele é inferior, ele tem menos poder que o Magog e que os da Grécia, tá? Então, os Estados Unidos. Enganados estão os príncipes de Nof. Nof aqui é a religião egípcia, no tempo de José, que eles seguiam um deus, e o deus na época chamava Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. Ou seja, a tribo de Efraim, ela veio para governar. Na verdade, o Senhor está falando, eu escolhi a casa de Judá, mas Efraim vai ser o segundo. Acontecendo um problema com Judá, Efraim vai estar lá. Só que daí o Senhor vem falando do coração de Efraim. O Efraim nunca vai aceitar ser o segundo, sempre vai querer ser o primeiro. Então o Senhor está falando, os efraimitas são pedras de esquina do seu povo. Pedra de esquina é rei, eles não aceitam menos que isso. Então eles não vão aceitar outro reino sobre eles. Né? A gente está vendo aí os Estados Unidos com problema, que governou o mundo inteiro, mas que perdeu o governo, porque Deus tirou. Tá tirando. Né? Deus não vai empobrecer os Estados Unidos, mas não vai governar sobre o mundo. Deus só tirou o governo, né? Mas eles estão furiosos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbados quando se revolveu no seu vômito. Aí o Senhor está fazendo isso acontecer com eles, né? E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. O Senhor está falando assim, eu destruo o mundo, mas os Estados Unidos não vai oprimir mais o mundo e o genro do Trump não vai governar Israel. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão. E temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. Se a tribo de Efraim, que não obedece o Senhor,
é 5. Se eles pelejarem contra o Senhor pelejará com eles. E aí é por isso que vem o fim do mundo. Aí tanto fala assim, e a filha do rei do sul, que é a China, faz aliança com os Estados Unidos, nem acabou o mundo. Nem a aliança com a China vai resolver o problema. É obedecer ou o mundo acaba. Sem opção. Deus não está empobrecendo os Estados Unidos. Deus está tirando o governo dos Estados Unidos. É diferente, porque o governo está na mão da tribo de Davi. É o governo que Deus está tirando. Não é ele, Estados Unidos está pobre. Não. Estados Unidos só vai perder o governo. E é para obedecer. Se não obedecer, o mundo vai acabar. E a terra de Judá? E a terra de Judá será um espanto para o Egito, para os Estados Unidos. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará. E o mundo está assustado. E o mundo se assustou, porque o mundo vai acabar. Por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Aí muita gente fala, mata ela, tira ela. Tu não fala assim, que jeito? O mundo acaba. Deus pôs ela como rainha das 12 tribos. Quem vai tirar? Não tem como. E os Estados Unidos estão pelejando. Mas Deus já falou não. E o mundo está assustado. E Deus está trabalhando. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. E farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma chamará a cidade da destruição. Então a gente tem 5 Egito. O primeiro Egito, eu chamo de original, que é o que está do lado de Israel. O segundo Egito é a tribo de Efraim, que é o Netanyahu, com toda a liderança que está lá em Israel hoje, que não pode. O terceiro Egito é o Roma na totalidade, que a gente vai ver aqui, que está escrito aqui. Por quê? Vamos para a historinha? É o seguinte. A tribo de Efraim se juntou com os sírios. Com os assírios. Os sírios. Depois eu vejo para vocês. É o mesmo povo. Assíria e Síria é o mesmo povo. Só que na época acho que era a Síria. Então a tribo de Efraim se juntou com a tribo da Síria para pelejar contra a tribo de Judá. Aí Deus falou assim, daqui 70 anos eu vou entregar a tribo de Efraim, que era o governo das 10 tribos, né, que era a tribo de Israel, na mão da Síria. A Síria vai pegar eles e vai levar eles lá para Jope, aonde veio Jonas, que é Roma hoje, na totalidade. Roma é a Síria, tá? Então, se as 10 tribos foram pegos pelos sírios e foram levados embora, quem é Roma? E eles que dominam o mundo, que o Senhor já falou. Isaías mesmo está falando assim, os filhos, né, de Sara vai governar o mundo, né? Tá falando da tribo de Efraim. Então Roma é o governo da tribo de Efraim. Então é o terceiro país, né? O Vaticano, que a gente já viu, né? Então é o terceiro país. O quarto país, a União Europeia. Por quê? O que aconteceu? Quando Roma invadiu Israel, 70 anos depois da vinda e ressurreição de Cristo, Israel foi totalmente expulso da sua terra. E eles se esparramaram. Muita gente ficou ali em Roma, mas muita gente se esparramou pelo mundo. E muitos foram para a Europa. Só que na bênção de Jacó, fala que os efraimitas governam o mundo. Então, quando eles chegam lá na Europa, eles se tornam as autoridades. Ainda que as outras tribos também foram. Mas é sempre a tribo de Efraim que é a autoridade. O que a gente tira da União Europeia, do Egito, que é da tribo de Efraim? O que a gente vai tirar de lá?
Nós vamos tirar a Rússia, porque é Edom, e nós vamos tirar a Alemanha em parte. Por quê? Porque a Alemanha, quem são os alemães? Quando o povo de Israel, então a gente já está com 4, né? Quando o povo de Israel estava no Egito, foi para o deserto, depois foram possuir a terra de Canaã, o povo de Canaã deve ser expulso. E esse povo saiu de lá e eles foram embora. Eles já sabiam fazer barco, porque já tinha passado aquela época de Noé, entendeu? Foram embora. Aí eles foram parar lá na Alemanha. Tanto quando Hitler se levanta, a história conta que Hitler fala o quê? Que nós somos o povo que tem o físico apropriado de homens de guerra, que era um físico grandão, gente alta, gente grande, gente imponente. E o povo de Canaã era esse povo, só que eles eram mais gigantes ainda, né? Um pouco maiores ainda. Depois Deus foi diminuindo os tamanhos do povo tudo. Foi igualando praticamente. Mas o Hitler fala dessa estrutura corporal. E que ele viu os judeus baixinhos, pequenininhos, desprezou. Falei, esses baixinhos aí, nós é que somos, né, os grandão. Né? Então esse é o povo. Então a Alemanha está dividida entre o povo de Canaã, que eram os gigantes antigamente, com a tribo de Efraim. Por que você está falando que é a tribo de Efraim lá, Tânia? Pelo seguinte, porque na terceira Babilônia o dominador tem que ser efraimita. Para um bom entendedor já sabe que Hitler era Efraim. Como? Como ele tinha um pai alemão e a mãe judia. Então Hitler era um efraimita. Só que ele seguiu os pensamentos do pai, né? Então a gente já tem 4 Egito. Então a gente tem a União Europeia, a gente tem Roma, o Vaticano, a gente tem Israel, que é a tribo de Efraim que está governando, a gente tem o Egito original e a gente tem o 5º Egito, que é os Estados Unidos, que é o Trump, o genro dele, é tudo efraimita. E uma se chamará Cidade da Destruição, que é o Rei do Norte, que é os Estados Unidos, que é a Cidade da Destruição. Por que Cidade da Destruição? Porque se os Estados Unidos se levantar e fazer guerra agora, Deus acaba com o mundo. E aí Deus já está falando, a Cidade da Destruição, que vai destruir o mundo inteiro. E a gente já estudou lá no Ezequiel que o genro do Trump é aquele que provoca também o fim do mundo. Que o Senhor fala assim, ó faraó, eu vou fazer apagar o sol e a lua na tua cabeça. Deus está falando do genro do Trump. Então esses são os 5 Egitos que nós temos. E uma chama a Cidade da Destruição, que é os Estados Unidos, que se vier agora o mundo acaba. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Nós vamos ter que ler. Está lá em Zacarias 6. Por que nós vamos ter que ler? Porque vai ter que ler. Você lembra das coroas de Josué? Que até agora eu não li para vocês? Lembra quando eu falei que a gente não deu dignidade real ao homem, o Magog? Que ele queria ser testemunha, não podia. Depois ele queria casar comigo, não podia. E aí depois ele queria ser homem de Josué, não podia. Aí a Bíblia fala lá em Daniel 11, fala o seguinte, e aquele a quem não deram dignidade real a ele, porque ele não conseguiu nada, nem ser homem de Josué, que é o que a gente vai ter que ler agora. Ele se une com o príncipe, caladamente, toma o reino por engano e vai indo pro mundo acabar. Não é isso que está escrito lá em Daniel? Então, e agora a gente vai ler sobre os homens de Josué, que está lá em Zacarias 6, que diz assim, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que falam, dos que foram levados cativos, de Udai, de Tobias e de Gedaias, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro e faze coroa e põe nas suas cabeças, na cabeça de Josué. Então, o que acontece? Esses homens são pastores também. E eles também eram satanistas.
E esses pastores ficavam defendendo a igreja do Senhor da macumbaria, principalmente do Magog e do Gog, porque eles ficaram muito revoltados que eles viraram Magog e Gog e começaram a perseguir os cristãos. E eles passaram a fazer macumba para proteger, só que eles não têm muita força. E eles apanharam bastante. E esses aqui, olha o que o Senhor está falando, né? Coroas. E põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E eles é da linhagem judaica também. Eles também são, tá? Dessa linhagem mesmo que tá aqui, ó. De Josué, da linhagem de Josué, de Josadaque, do sumo sacerdote. Eles são, tá? E fala, eles são judeus e dessa linhagem, de verdade, tá? Só que eles são pastores evangélicos, né? Hoje eles são pastores, não falam nem que eles são judeus, nada disso, tá? E fala-lhes dizendo, assim fale diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor, é a Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e a gente está pregando ele, que é o Pai de todo mundo, né, e o Salvador. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono. Quando a gente vê aqui dominará no seu trono, a gente agora vai ter que ir lá para Apocalipse 12, no 5, que diz assim, e a mulher, que daí no caso sou eu, né, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, porque nós estamos no fim do mundo. Aí o Senhor fala que uma das duas testemunhas é a mulher e ela é mãe de Jesus, porque Jesus fala assim, ó, vocês podem ser o que vocês quiserem meu, vocês podem ser minha mãe, meus irmãos, minhas avós, meus avós, meus primos, meus amigos, o que vocês quiserem ser meu, vocês podem ser. Então aqui tá falando que eu sou mãe de Jesus. Por quê? Porque Maria deu à luz ao Senhor Jesus, só que ele não cresceu tanto. Mas no fim do mundo vem uma mulher usada por Deus, que é uma das duas testemunhas, que daí sim Jesus se expande assim com muita força para o mundo inteiro. Então é como se eu fosse a mãe do Senhor Jesus, mas não, né? Ó, vou ler de novo. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, porque nós estamos no fim do mundo. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E Jesus está governando o mundo hoje, mas ele não está entre a gente. Ele está lá, à destra do trono do Pai. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus Altíssimo, tanto quanto o Pai. Amém? E o Espírito Santo também. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E aí o Senhor vem falando que era para colocar a gente lá em Israel, né? E aí o Jesus Cristo então tá aqui reinando, né? E esses homens ajudando a pregar esse evangelho para o mundo inteiro, e ajudando também, mas não pode ajudar na feitiçaria não. Tanto que lá em Daniel o Senhor fala assim, se vocês receberem a ajuda dos satanistas, eu pego vocês. Então a gente tem que rejeitar a ajuda deles no satanismo, né? Depois o Senhor chama eles para se converter, eles se convertem, enfim. E ele mesmo edificará o seu trono do Senhor e levará a glória, assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselheiro de paz haverá entre ambos. E essas coroas serão de Helen e de Tobias e de Jedaías e de En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vos sabereis que o Senhor dos Exércitos tem me enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentamente a voz do Senhor vosso Deus. Então, daí o homem da iniquidade, né, que é o Magog, né, a gente tirou a dignidade dele. Ficou muito bravo, né, que ele não era nem um dos homens de Josué. Quem são esses 5 homens, né? É 6, né? Enfim, quem são esses homens de Josué? Josué e os seus homens potentosos. Quem são eles? Eles são pastores que o Senhor, depois de tudo, quando tudo acalmar, não vai ter a terceira guerra mundial, vai ser os pastores. Aí eles vão ter que se esparramar, eles vão ter que sair dos seus países e se esparramar entre essas nações para pastorear e ensinar o caminho da justiça e da verdade. Naquele tempo, então a gente volta lá para Isaías 19:19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Entre essas cinco nações vai ter um grande sacerdote,
que é esses homens aí. O Senhor vai pôr um em cada. Então, um vai para a União Europeia, o outro vai lá para Roma, o outro vai... Aí o Papa não vai deixar, o Papa vai estar junto, vai se converter, mas eles serão autoridades. Então, vai estar lá no Egito de verdade, o outro vai ser um sacerdote que vai ensinar os judeus, o Machia. Eles são sacerdotes, só ensinam o Machia. É pastor, rabino, né? Então, um vai estar em Israel, outro vai estar no Egito, outro vai estar no em Roma, ensinando Machia, porque Roma não tem a Igreja Católica, mas eles iam ensinar direitinho. O outro vai estar nos Estados Unidos e um vai estar lá no meio da União Europeia, que é o que o Senhor está falando. Se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Isso se ouvir a minha voz, o Senhor está falando, ou seja, a gente não tem muita opção, não. E servirá de sinal porque o Senhor está vindo para julgar as nações. E servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará, que é o Machia. E aí esses pastores se tornam pastores para ensinar esse povo a servir ao Senhor Jesus. É só pastor, não vai virar rei, não vai pegar trono, nada. É pastor, é rabino que vai estar ensinando, vai estar cuidando das ovelhinhas para Jesus Cristo, tá? Ninguém precisa ficar preocupado que vai virar Vaticano. Não vai virar Vaticano. Vai ser o que eles são, só que eles só vão mudar de cidade, de país, cada um vai ficar esparramado. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e com ofertas e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. Aí o Senhor está falando dos Estados Unidos, né? Que ele está ferindo os Estados Unidos, está tirando o domínio dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos governam o mundo. E Deus está tirando ele do governo. Mas não vai empobrecer. Deus está ferindo, mas vai curar. E converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações, e eles mover-se-á as suas orações e os curará. Ou seja, os Estados Unidos vai ser pobre? Claro que não. Né? Mas não vai governar o mundo, porque Deus não quer. Naquele dia, e o Trump está nervoso, que ele quer governar o mundo, sendo que nem precisa. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão às Sírias, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Aqui é aquela historinha, que as 10 tribos se juntou com a Síria, virou uma só, a Síria e Efraim é uma só lá em toda Roma. O Senhor está falando de Roma, a Síria, e aí o Senhor está falando o Egito, que é a tribo de Efraim. É só a historinha que eu já contei para vocês ali atrás. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios. E os assírios, uma bênção no meio da terra. E aí o Senhor está falando, todos vocês serão bênção. Todos. Aí o Senhor já não está chamando mais de Israel de egípcio. Porque a tribo de Davi já está lá. Aí o Senhor vem falando, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. Né? E os assírios uma bênção no meio da terra. Porque daí o Senhor está falando, já a minha tribo já vai estar dentro de Israel. Porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos. Por que o Senhor está pondo muito a Síria aqui? Porque o Senhor sabe que aí a Roma e o Vaticano ficam meio brabo, né? Aí eles ficam bravos, mas o Senhor está chamando eles para curar também. E Israel, minha herança. Então aqui nós estudamos sobre os Estados Unidos, o Senhor dizendo que não há opção, que os Estados Unidos não tem mais o governo do mundo, acabou, mas nunca serão pobres. E servos do Senhor. Amém? Estudamos os Estados Unidos e agora no próximo vídeo nós vamos estudar a China. Shalom e até o próximo vídeo.